Avanços incríveis foram feitos no desenvolvimento de tratamentos eficazes contra o HIV nos últimos anos, permitindo reduzir o vírus a níveis indetectáveis, sem a capacidade de transmissão. Esses experimentos foram, sem dúvida, um gigantesco salto desde a descoberta do vírus da imunodeficiência humana. Mas o fato é que ainda existem cerca de 38 milhões de pessoas infectadas por esses organismos acelulares. E conforme a Organização Mundial da Saúde, a taxa de novos casos é de 1,7 milhão por ano. So I will start straight away with the numbers because I think they speak for themselves. According to the Joint United Nations Programme on HIV and AIDS, there are currently 37 million people living with HIV in the world. The HIV epidemic is a major health crisis and not one continent has been spared by the pandemic. And adults, like children, have to bear the burden of HIV. Entre 2010 e 2018, o Brasil teve um aumento de 21% no número de infecções. No continente, o desempenho brasileiro no combate já não foi pior que o do Chile e da Bolívia, onde o crescimento foi de 34% e 26%, respectivamente. A alta por aqui piorou os índices da América Latina, que teve aumento de 7% no período. Se ficássemos de fora da conta, a região teria tido queda de 5%. Mas é também por aqui que surgiram notícias promissoras no último final de semana. Após participar de ensaios de um tratamento desenvolvido pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, um paciente não identificado que conviveu com HIV por pelo menos 7 anos e está há 17 meses sem sinais do vírus. Há 1 ano e meio ele parou de tomar os medicamentos contra a doença e desde então segue sem o micro-organismo no corpo. No Direto ao Ponto desta segunda-feira, dia 6 de julho de 2020, trazemos um panorama sobre esse tratamento do HIV, o vírus que interfere na capacidade do organismo de combater infecções e causa a AIDS. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos! A origem do vírus da imunodeficiência humana tem sido objeto de pesquisas e debates desde que foi identificado na década de 1980. O HIV, em suas duas formas, o HIV-1 e o HIV-2, passou de chimpanzés para humanos na década de 1920, na atual República Democrática do Congo. Em 1999, pesquisadores descobriram uma cepa do vírus da síndrome da imunodeficiência símia chamada CIV-CPZ, quase idêntica ao HIV em humanos. Eles concluíram que isso provava que os chimpanzés eram a fonte do HIV-1 e que o vírus já havia cruzado espécies para seres humanos. Os mesmos cientistas realizaram mais pesquisas sobre como o CIV poderia ter se desenvolvido nos chimpanzés. Eles descobriram que esses animais haviam caçado e comido 2 espécies menores, os mangabês de tampa vermelha e macacos de nariz pontudo. Esses, por sua vez, infectaram os chimpanzés com 2 cepas diferentes. Elas então se uniram para formar um terceiro vírus, o CIV-CPZ, que poderia ser transferido a outros chimpanzés. E essa é a cepa que também pode infectar humanos. A teoria mais aceita sobre como o vírus passou do macaco para o homem é a do caçador. Nesse cenário, o CIV-CPZ foi transferido para os humanos como resultado de chimpanzés serem mortos e comidos, ou sangue deles entrar em cortes ou feridas em pessoas no decorrer da caça. Normalmente, o corpo do homem teria combatido o CIV, mas em algumas ocasiões o vírus se adaptou ao seu novo hospedeiro e se tornou o HIV-1. Já o HIV-2 provém de outro vírus, o CIV-SMM, presente em macacos fulminantes em vez de chimpanzés. Acredita-se que o cruzamento para humanos tenha acontecido de maneira semelhante, através do abate e do consumo da carne. O HIV-2 é muito mais raro e menos infeccioso que o HIV-1, e como resultado ele infecta muito menos pessoas e é encontrado principalmente em alguns países da África Ocidental, como o Mali, a Mauritânia, a Nigéria e a Serra Leoa.
Embora não exista uma cura para essa infecção, o tratamento, chamado de terapia antirretroviral, é fundamental para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que convivem com o vírus. Além disso, ele contribui para diminuir as chances de transmissão e pode evitar que a pessoa desenvolva a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Isso significa que uma pessoa, após ter sido infectada, pode permanecer muitos anos sem desenvolver nenhum sintoma. A AIDS é o estágio mais avançado da infecção e surge quando a pessoa apresenta infecções oportunistas, que se aproveitam da fraqueza do organismo, como tuberculose e pneumonia, devido à baixa imunidade. E ainda que casos esporádicos de AIDS tenham sido documentados antes de 1970, os dados disponíveis sugerem que a epidemia atual começou em meados do fim desta década. HIV. It's this incredibly tenacious virus that causes AIDS. And for years, we've come to think of it as something that can only be managed, but never cured. Managed thanks to the antiviral drugs we have today. Drugs that made it possible to survive what was once a sure death sentence. Em 1981, foram encontrados casos de uma infecção pulmonar rara chamada Pneumocystis carini pneumonia, a PCP, em 5 jovens homossexuais previamente saudáveis em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, houve relatos de grupos de homens em Nova York e na Califórnia com um câncer agressivo chamado sarcoma de Kaposi. Em junho de 1982, um grupo de casos em homens gays no sul da Califórnia sugeriu que a causa dessa deficiência era sexual, e a síndrome foi inicialmente chamada de deficiência imunológica relacionada a gays, ou na sigla em inglês, GRID. Em setembro daquele ano, o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, usou o termo AIDS pela primeira vez. Ela foi descrita como uma doença moderadamente preditiva de um defeito na imunidade medida por células, ocorrendo em uma pessoa sem nenhum caso conhecido de diminuição da resistência a essa doença. O primeiro caso de AIDS no Brasil ocorreu em 1980, mas ele só foi reconhecido como tal 2 anos depois, em São Paulo. E, 40 anos após esse fato, a cidade volta aos holofotes. Isso porque uma pesquisa da Unifesp aponta que a cura da síndrome da imunodeficiência adquirida está mais perto do que se imagina. Esse é o primeiro estudo em escala global a testar um supertratamento em indivíduos cronicamente infectados pelo vírus, de acordo com o infectologista Ricardo Sobe Dias, que coordena a atividade científica e é uma das referências mundiais no assunto. Atualmente, a sua equipe trabalha em 2 frentes para a cura da doença. Uma delas utiliza medicamentos e substâncias que matam o vírus no momento da replicação e eliminam as células em que o HIV fica adormecido, ou seja, em estado de latência. A outra desenvolve uma vacina que leva o sistema imunológico a reagir e eliminar as células infectadas nas quais o fármaco não é capaz de chegar. Participam dessa pesquisa 30 voluntários com carga viral indetectável, sob tratamento padrão, conforme o que é mais atualmente preconizado: a combinação de 3 tipos de antirretrovirais, mais conhecida como coquetel. Os voluntários foram divididos em 6 subgrupos, recebendo, cada um deles, diferentes combinações de remédios, além do próprio coquetel. Para os participantes do subgrupo que apresentou os melhores resultados até o momento, foram administrados mais 2 antirretrovirais: o dolutegravir, que é a droga mais forte atualmente disponível no mercado, e o maraviroc, uma substância que força o vírus antes escondido a aparecer. Aliado a isso, eles também receberam 2 substâncias que potencializam os efeitos dos medicamentos. Elas são a nicotinamida, uma das formas da vitamina B3, que se mostrou capaz de impedir que o vírus se esconda nas células, e a auranofina, um antirreumático também conhecido como sal de ouro. Ele deixou de ser utilizado há muitos anos para tratar a artrite e outras doenças reumatológicas. E nesses experimentos contra o HIV, a auranofina revelou potencial para encontrar a célula infectada e levá-la ao suicídio. Os testes in vitro, in vivo e agora em humanos confirmam que a nicotinamida é mais eficiente contra a latência quando comparada ao potencial de 2 medicamentos administrados para esse fim, testados conjuntamente. No entanto, apesar da descoberta dessas substâncias para a redução expressiva da carga viral, ainda seria preciso algo estratégico que ajudasse a imunidade do paciente contra o vírus. Dessa forma, os pesquisadores desenvolveram uma vacina de células dendríticas. Com isso, ela conseguiu ensinar o organismo do paciente a encontrar as células infectadas e destruir uma a uma,
eliminando completamente o vírus HIV. Essa vacina é extremamente personalizada, já que ela é fabricada a partir de monócitos e peptídeos do vírus do próprio paciente. Para quem não lembra ou então pulou aquela linha de biologia, os monócitos são células de defesa e os peptídeos são biomoléculas formadas pela ligação de 2 ou mais aminoácidos. As células dendríticas são importantes unidades funcionais do sistema imunológico. A função é capturar micro-organismos prejudiciais ao organismo para, em seguida, apresentá-los aos linfócitos TCD8, que participam do controle de infecções. Eles, por sua vez, aprendem a encontrar e matar o HIV presente em regiões do corpo chamadas pelos especialistas de santuário, ou seja, aquelas onde os antirretrovirais não chegam, ou, quando chegam, atuam de forma muito modesta, como o cérebro, os intestinos, os ovários e os testículos. Os 6 pacientes que fizeram parte do subgrupo que recebeu o supertratamento ainda aguardam os resultados final da 3ª dose da vacina. Enquanto esses resultados não saem, o uso de preservativos durante a relação sexual é ainda a forma mais segura de proteção, porque ela também previne outras doenças. Vale lembrar que até hoje existem apenas 2 casos registrados de cura do HIV. Um estudo usando células-tronco segue dando bons resultados em pacientes com HIV. Dessa vez, em Londres, é o 2º caso no mundo. O paciente passou por um transplante de células-tronco e está há 30 meses sem sinais do vírus. Os doadores têm uma mutação genética rara, um DNA resistente ao vírus que impede o HIV de se estabelecer. A técnica é a mesma usada no paciente de Berlim. O americano Timothy Ray Brown foi considerado curado em 2011. Mas os cientistas alertam para os altos riscos e afirmam que o tratamento é recomendado para pacientes que têm doenças no sangue, com risco de morrer. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp e a edição é de Ale Falencar. Até a próxima. Tchau, tchau.